Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a vulnerabilidade da lei anticorrupção brasileira. E para falar sobre a ameaça de flexibilização da lei anticorrupção, entrevisto o jurista Modesto Carvalhosa, ex-professor da Faculdade de Direito da USP e autor do premiado livro Negro da Corrupção e também do livro Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas, que foi lançado nesse ano. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Começamos exatamente com um projeto de lei que deverá ser apresentado na semana que vem na Câmara Federal, que propõe aquilo que estão chamando de flexibilização da lei anticorrupção, que foi sancionada pela presidente Dilma há 2 anos. Esse projeto está causando uma preocupação, porque o que ele propõe? Que haja uma mudança na lei anticorrupção de forma as empresas envolvidas nessas denúncias e comprovadamente corruptoras não possam participar de licitações e nem firmar contratos com empresas da administração pública. Estão querendo que isso não aconteça com empresas corruptoras. A minha indagação, a flexibilização da lei anticorrupção torna essa lei que foi recebida até com entusiasmo uma letra morta? Sem dúvida, porque a lei anticorrupção, ela nunca até hoje gerou nenhum processo administrativo regular, porque a CGU e a AGU, sob os auspícios do Ministério da Justiça, impedem que haja um devido processo administrativo contra as empreiteiras e fornecedoras da Petrobras, porque eles acham que com o processo contra as pessoas jurídicas, nós teríamos prejuízos ao emprego e à produtividade, à tecnologia, etc, etc. Isso é uma coisa absurda, porque realmente impede que a lei, que foi o fruto de acordos internacionais e grandes tratados internacionais, seja realmente cumprida. Agora, esse projeto é para anular a lei. Esse projeto é para torná-la letra morta, no sentido de que todas elas, as empreiteiras e fornecedoras que realmente usufruíram de 88 bilhões de superfaturamento, que sacaram do caixa da Petrobras 6 bilhões e 200 milhões, possam continuar a contratar com a Petrobras isso que eles querem. E isso é que é o objetivo da lei, sem maiores considerações. Agora, o senhor chamou atenção para o argumento favorável a esse projeto de lei, que é do deputado federal Vicente Cândido, do PT, que está lá, vai ser apresentado lá na Câmara e pode ser aprovado com muita agilidade por uma tramitação em comissões, não precisa nem para votação em plenário. Mas um argumento, por sinal, já repetido várias vezes pela própria presidente da República, Dilma Rousseff, é que não tem cabimento quando uma empresa comprovadamente é corruptora, está envolvida nessas denúncias e se comprova que é sim culpada, que ela fique proibida, a atividade empresarial no setor público se encerre, porque aí está se apenando os X mil funcionários que trabalham nessa empresa. E que isso não é justo. Eles não fizeram nada, que devem sim ser apenados os diretores, aqueles envolvidos no processo de corrupção. Faz sentido esse argumento? Não faz nenhum sentido, porque a luta mundial contra a corrupção é exatamente contra a organização corruptiva, que é a empresa. Quem promove a corrupção, quem recebe o dinheiro da corrupção, quem distribui o dinheiro da corrupção é a empresa. Lucra, né, com isso? O superfaturamento vai para a empresa. Ela que fornece dinheiro aos deputados, aos partidos, aos próprios diretores da Petrobras, no caso. Ela que faz toda essa organização. Mas empresa é pessoa jurídica, ela não faz, quem faz são os funcionários, ou o dono da empresa. Ela é beneficiária e ela é objetivamente responsável. Ou seja, pelos tratados internacionais, hoje em dia o que se deve punir são as organizações corruptivas, a organização é a empresa. Portanto, se nós não punirmos as empresas que se organizam para corromper os entes públicos, as empresas públicas, nós nunca teremos possibilidade, porque substitui os diretores. Os diretores atuais vão ser punidos, daí surgem outros diretores e aproveitam a organização. Mantém o esquema da empresa corrompendo e usufruindo dessa corrupção.
Agora, tem efeito retroativo? Né? Se essa lei for aprovada, é uma lei que terá efeito retroativo sobre todas as empresas que já foram corruptas? A lei é um escárnio. A ordem jurídica... Essa nova lei, esse projeto? A ordem jurídica está sendo comprometida, inclusive sob o aspecto de ser uma lei com efeito retroativo. A lei não pode ter efeito retroativo, a não ser que seja uma lei processual. No caso, não é uma lei processual, é uma lei de anistia geral para que elas voltem a contratar. Como sabe, a auditoria, os auditores independentes da Petrobras não mais permitiram que as empresas que estavam no cartel realmente continuassem a operar com a Petrobras. Agora eles fazem uma lei para contornar essa exigência internacional de inidoneidade das empresas. Essa é a finalidade. Agora tem uma outra coisa, eu observo que a base parlamentar da presidente Dilma é favorável a esse novo projeto, o PT também é, mas tem algo, eu não sei se o senhor terá essa informação, a oposição está a favor ou está contra essa flexibilização da lei anticorrupção? Eu tenho a impressão que a oposição no Brasil, ela está também adstrita a esse pernicioso sistema de financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas, sobretudo pelas corruptoras, empresas empreiteiras e fornecedoras que são corruptoras. Eles dão dinheiro para todo mundo. Eles dão dinheiro para todo mundo, então a oposição também não quer de jeito nenhum impedir que elas continuem corrompendo as empresas públicas e as entidades públicas, porque no fim a campanha eleitoral do ano que vem, em 2018, haverá a possibilidade dessas próprias empreiteiras financiar também a oposição, além da situação. Agora, outro argumento, e aí eu estou aqui fazendo um papel de contraditório, né? O outro argumento é que essas mega empreiteiras, as grandes empresas corruptoras e corruptas, são aquelas que detêm o poder para pegar as grandes obras, que têm até dominam a técnica, a tecnologia, que tem pessoal, que tem equipamento, elas são poderosas e que essas empresas, ficando impedidas de firmar contratos na administração pública, que isso traz um tipo de paralisação para obras fundamentais, principalmente de infraestrutura, que são imprescindíveis para a retomada do crescimento e que isso causaria um prejuízo para o bem público, que é o crescimento da economia. Como é que o senhor vê esse argumento? É como o jogo do bicho antigamente, que não podia acabar com o jogo do bicho porque o jogo do bicho empregava milhares de pessoas. É a mesma coisa. Ou a máfia na Sicília não podia ser desbaratada porque empregava todos os jovens sicilianos que não tinham outro emprego. Quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, realmente quem tem a tecnologia são, por exemplo, a Petrobras que tem a tecnologia de fazer refinaria, de fazer prospecção de petróleo, de fazer todo esse tipo de tecnologia. As empresas, empreiteiras, elas não entregam as obras. Inclusive, veja a refinaria Abreu e Lima, só 20% da empresa, da refinaria foi entregue pagando 18 bilhões, quando o orçamento era 3 bilhões, e até hoje só 20% foi entregue. Que tecnologia é essa? Que realmente não abandona a obra, não entrega a obra, superfatura a obra. Eu não vejo que esse monopólio da tecnologia das empreiteiras no Brasil, que realmente desbaratam todo o investimento público que existe e aplicado nessas mega obras da Petrobras. Agora, para encerrar, professor, ontem nós tivemos o depoimento do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, lá na CPI, em que ele falou muito pouco, mas falou. Né? Diferente de outros que têm ido lá e ficar de bico calado. Mas, a respeito da delação premiada, Marcelo Odebrecht diz que não faria esse tipo de acerto, de aceitar a delação premiada, porque dedurar não está entre os valores morais dele. A própria presidente Dilma havia dito que não respeitava o delator, esses da delação premiada que estou entregando todo mundo aí. O instrumento da delação premiada fere valores éticos? É traição inconcebível? Não, a delação premiada é um instrumento extraordinário, foi criado já há uns 40 anos, a partir dos anos 70,
para o efeito de realmente cumprir aquilo que a lei penal deseja, ou seja, desbaratar o crime. O que interessa para a sociedade é que o crime seja realmente desbaratado. E isto, a delação premiada permite que alguém, por diminuição de pena, possa efetivamente denunciar a trama toda do crime que está envolvido naquele fato que foi descoberto. Okay. Portanto, é absolutamente imprescindível para a sociedade, tanto brasileira como no mundo inteiro, que a delação premiada seja prestigiada para o efeito de que se possa, por exemplo, no caso da corrupção, terminar com esse cancro horroroso que existe no Brasil. Professor, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado. Gambieri.